Olá, bom dia, meus amores, paz do Senhor Jesus. Mais um dia de live para a glória de Deus. Como vocês estão? Como vocês dormiram? Como vocês acordaram? Eu acordei bem para a glória de Deus. E você, desejo que também tenha acordado bem, em nome de Jesus. Porque só mais um dia de vida que o Senhor nos dá a graça de acordar. E nós que temos a presença dele, melhor ainda, e já é motivo de glorificar. Amém, meus amores? Quantos aí desejou amanhecer vivos e não teve a oportunidade? Quantos aí desejou amanhecer bem, com saúde e infelizmente acordaram em um leito de enfermidade? Então, por isso que todo dia dai glória. Amém? Seja lá como você esteja, dê glória, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentando, dependendo da nossa renúncia, do nosso sacrifício e também da bondade de Deus, porque tudo depende de Deus. Amém, meus amores? Você que vai chegando aí, deixe seu tec-tec na telinha, compartilha, deixa esse coraçãozinho vermelho para mim, chama mais pessoas, porque assim o Facebook entende que você tá gostando desse canal, que você gosta dessa palavra e ele chama mais pessoas, leva meu canal para mais pessoas e assim também você abençoa, você me abençoa e abençoa outras pessoas com o teu compartilhamento. Amém? Se quiser também me dar uma estrelinha, fica à vontade. Você ajuda o canal e me ajuda também no suporte que eu preciso da plataforma. Amém? Muito obrigada. E eu profetizo o dobro da tua vida que tu me desejar, em nome de Jesus. Então vamos parar de enrolação? Pegue sua Bíblia e hoje a nossa meditação para o Senhor falar conosco está no livro de Jeremias, capítulo 1, de versículo 19. Amém? Vamos meditar junto a palavra do Senhor? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? E ontem eu falei do testemunho que quando a gente busca o Senhor, a gente tem vergonha dos nossos pecados, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que nos incomoda. E tem pecado que nos dá nojo. E aí eu citei um dos pecados que, glória a Deus, o Senhor me libertou. E aí depois eu fiquei com vergonha. E aí eu não finalizei, porque a live ficou muito grande e eu não finalizei. Mas aí quando eu terminei a live, o Senhor disse, você não finalizou a live. Você não finalizou o raciocínio do seu testemunho, onde você queria chegar, que você se incomodou e me pediu perdão. E aí eu te perdoei e te fiz saber que eu te perdoei, tanto que eu te mostrei visões de cigarro. Porque o Senhor me mostrou umas 6 visões de cigarro, né? E como eu falei para vocês, foi o primeiro pecado que eu fiquei com vergonha e fui pedir perdão para Deus. Quando eu me converti e fui ter uma intimidade com o Senhor. Porque aqui deseja a presença de Deus e verás um amor sobrenatural, né? Você ter a presença de Deus é uma coisa, não é? Você tem que desejar. Porque quando você deseja a presença de Deus, você paga o preço para ter a presença dele. E aí o título da live diz assim, você já tem a graça pela misericórdia de Deus. Agora, deseje a presença dele para que você verás o resultado de ter a presença dele. Então, eu e você já nasce com a graça do Senhor. Por quê? Porque foi ele que nos deu a vida. Foi ele que nos deu o fôlego de vida. A primeira respiração foi dada por Deus. E ele concedeu o Espírito dele no nosso corpo. Com o pecado da mocidade, nós vamos desagradando o coração de Deus. Aí você perde a presença. A graça você continua tendo. Por quê? Porque a graça nós temos pela misericórdia de Deus. E qual é a misericórdia de Deus? Quando ele
deu o único filho dele para morrer pelos nossos pecados, para morrer por nós. Então, a partir do momento que Jesus pagou o preço naquela cruz do Calvário, você vê aí o sacrifício que foi, a dor, foi morto, não teve anestesia para parar a dor dele, mas ele sentiu dor por mim e por você. Então, ali nós já recebemos uma graça. Naquele ato de amor e bondade que Jesus fez ao morrer naquele sofrimento por nós, ali nós já ganhamos a graça de Jesus. Ali nós já ganhamos a graça de Deus. Pela misericórdia de Jesus, nós já ganhamos a graça. E aí, é por isso que Deus tem misericórdia de nós quando a gente clama a Ele. É pela graça que nós ganhamos quando Jesus perdeu a vida dele. E Ele deu o único filho dele pelo meu pecado e pelo teu. Agora, meu amor, a presença de Deus, você tem que pagar um preço. Por que a presença de Deus você tem que pagar um preço? Porque Deus não se aproxima de você de qualquer jeito. Deus não se aproxima da minha vida e da tua vida, eu e você, todo bagunçado, bagunçada, de todo jeito. Deus é arrumadinho, Deus é organizado, Deus é educado. Então é nós que temos que chamar, pagar o preço para ter a presença de Deus. Amém? E aí, para concluir o testemunho de ontem que eu não concluí, o porquê que eu me incomodei do cigarro e eu fui pedir perdão a Deus. Todo mundo que fuma tira um trago e joga pro céu a fumaça. Não é não? Não é assim que você faz? Quem aí que fuma? Não tira o trago e joga a fumaça pro céu. Agora raciocina aí. Quem é que mora no céu? É teu pai? Quem é que mora no céu? É teu vizinho? Quem é que mora no céu onde você joga a fumaça? É teu parente? Quem é que joga? Quem é que mora aqui, nesse plano alto aqui, acima da nossa cabeça, onde nós joga a fumaça pro céu? É teu irmão? E por que geralmente nem joga no chão? Na minha cabeça, jogando a fumaça no chão, ela ia voltar para os meus olhos, ia arder. E eu ia respirar ela mais ainda. Então, na nossa cabeça, a gente joga pro céu, porque não vai cair nos nossos olhos, não vai arder. E também não vai cair no povo que tá ali. A gente se preocupa com o povo para não receber fumaça. A gente se preocupa com o olho para não arder e termina jogando a fumaça para cima. Para onde é que tá indo aquela fumaça? Pro céu, onde Deus mora, onde é a morada do Pai, onde é a morada do grande eu sou. Então, foi a primeira coisa que me incomodou quando eu parei de fumar e que eu comecei a ler a Bíblia. Eu disse, meu Deus, eu jogava fumaça na casa do Senhor. Eu jogava fumaça na casa do Senhor. E ali eu chorei. E ali quando o Espírito Santo de Deus, que já estava se aproximando do meu corpo, do meu ser, me fez eu lembrar disso, aí veio aquela consciência pesada. E me deu aquela coisa ruim. E eu disse, Paizinho, o Senhor me perdoa. Que em nenhum momento, durante os anos que eu me contaminei, eu nem pensei que eu estava jogando a fumaça para a casa do Senhor. Eu nem me liguei que aquela fumaça eu estava jogando na casa do Senhor. E que eu me preocupei com um amigo de um lado, da direita, da esquerda, na frente, atrás,
com meus olhos para não jogar de baixo para cima e arder. Mas não me preocupei com o Senhor. O Senhor me perdoa por isso? O Senhor me perdoa por eu ter feito isso? O Senhor me guarda para que eu nunca venha fazer isso de novo? Aí Deus me mostrou a primeira visão de cigarro. Quando ele me mostrou que foi mandado para mim, de propósito. Como é, Mariana, que ele mostrou? Porque ele me mostrou quem mandou o cigarro para mim, quem mandou o cigarro para mim e quem eu comprei e onde o despacho foi jogado. Então, Geni Pereira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Obrigada pela tua presença, irmã, em Cristo Jesus. No passado era minha amiga, que eu não era evangélica. E eu era cliente sua que comprava Blosso, Natura, Avon, eu acho que era isso. Mas hoje nós somos irmã em Cristo Jesus. Porque glória a Deus, hoje eu sou evangélica. Então seja bem-vinda, minha amada. Um beijo no teu coração e obrigada pela tua presença. Sinta-se em casa e muito obrigada por ter deixado eu entrar na tua casa em nome de Jesus. Então, você entendeu aí o raciocínio que era para eu ter concluído ontem? E porque foi tanta coisa que eu falei, eu terminei esquecendo de concluir, mas o Senhor me incomodou o dia todinho. E aí eu entendo que se o Senhor me incomodou o dia todinho, é porque ele gostou do meu sacrifício de ter deixado o cigarro. Ele gostou de eu ter pedido perdão a ele. Por quê? Porque ele botou o Espírito Santo de Deus para me incomodar. Aí ele ia ver. Deixa eu ver se Mariana se arrependeu pelo pecado dela. Deixa eu ver se Mariana não tá igual Saul, que se arrepende, que peca e não se arrepende. Deixa eu botar o Espírito Santo de Deus para lembrar dela fumando e jogando a fumaça para minha cara. Aí eu chorei, amados irmãos, arrependida por fumar esse cigarro e ainda jogar na casa do meu pai. Eu poderia jogar para frente, para um lado, mas todo mundo que fuma joga a fumaça para cima. Ainda olha assim pro cigarro no dedo e... Eu digo porque eu já fumei, eu digo porque eu já tive esse vício, e eu digo porque eu já vi outras pessoas fumando e eu vejo fazendo isso. Mas quando o Espírito Santo me incomodou, aquilo me doeu. E aí foi onde eu pedi perdão, chorando para Deus por ter fumado. Olha, e você olha assim, você diz, nossa, não é nem um pecadão. Tem pecado maior do que isso aí. Tem pecado maior do que esse aí. Mas, quando o Espírito Santo de Deus está no nosso corpo, não existe pecadinho, pecadão, não. Do menor para o maior, tudo você sente nojo. Você sente repúdio. Você sente imunda, suja, quando você pratica. Seja do menor para o maior, do maior para o menor. Porque você tem uma intimidade com Deus. Você tem a presença de Deus. E é a presença dele que incomoda. Seja o pecadinho como o pecadão. A graça não incomoda, não. Mas a presença incomoda. A graça não faz você ver essas coisas. Mas a presença faz. A presença cobra. E é por isso que nós temos que lutar para ter a presença de Deus, para nos incomodar toda vez que a gente pensar de sair do caminho de Deus. Toda vez que a gente pensar de sair do caminho de Deus e ir para outro caminho, a presença vai estar conosco e vai nos incomodar. Amém, em nome de Jesus. Então, era esse o final que eu tinha que ter finalizado a live de ontem. Era dando esse exemplo. O porquê que me incomodou esse pecado e eu fui pedir perdão a Deus por isso.
E você que fuma, que você vai me assistir, a partir de hoje, isso vai ficar martelando na tua cabeça. Porque a palavra do Senhor, por menor que seja, ela não volta vazia. Agora você vai ter um pensamento diferente do que você pensa. E aí você vai ver. E aí você vai ver que incomoda o Senhor isso aí. Incomoda. Porque foi ele que me mostrou. Foi ele que mandou o Espírito Santo de Deus me incomodar. Para ver se eu estava arrependida de ter pecado. E para ver se eu ia achar normal eu ter jogado fumaça para casa do meu pai. E aquilo me incomodou. E eu disse, por nunca mais, paizinho, eu vou fumar. Que o Senhor me mantém na posição que eu tô. E glória a Deus, vai fazer mais de 5 anos que eu deixei de fumar. E não sinto nem vontade. Já teve pessoas que mandou macumbeiro, feiticeiro, feiticeira, que mandou esse demônio para minha casa, através de uma roupa que eu comprei, através de uma comida que eu comi, até um amaciante de cor rosa. Eu tô dizendo até a cor do amaciante, que eu já comprei amaciante rosa escuro, rosa bebê, já comprei amaciante azul escuro, azul bebê, eu já comprei todo tipo de amaciante, toda cor de amaciante. Mas um amaciante rosa bebê que eu comprei, o diabo mandou o vício para mim do Zé Pilintra, de cigarro. Que eu botava o amaciante dentro da minha roupa e quando eu ia pegar minha roupa do varal, que eu cheirava minha roupa, eu sentia o cheiro do cigarro na minha roupa. E não era cigarro de carteira não, era fumo rocha. Era como se a pessoa entrasse dentro da minha casa, pegasse um monte de fumo rocha, amassasse ele, triturasse ele no moinho e jogasse dentro do meu amaciante. E aí, em vez da minha roupa cheirar o amaciante, cheirava era o cigarro. E aí eu ficava encabulada com aquilo. Eu disse, meu Deus, só pode estar jogando fumo aqui dentro do meu amaciante. Aí eu dava pro meu filho cheirar. Daniel, cheira aqui minha roupa. Daniel, mãe, tem um cheirinho ruim. Aí eu disse, meu Deus, aqui só pode estar entrando gente na minha casa e fazendo isso. Mas aí eu entendi que era a macumbeira e o macumbeiro que não queria me soltar no inferno. Deus mandando me soltar e não queria me soltar. Porque passou a vida inteira me amarrando. E mandando demônio de pecado para mim. E aí eu caía no laço do diabo, aí acusava meus pecados. Então hoje, as minhas lives, elas são de discernimento e resolução. Toda a minha live que você assistir tem um direcionamento e tem a solução. Porque eu não passei uma prova tremendo, um processo árduo. Deus me capacitando para eu vir bem aqui falar lorota e mentira para lubridiar o raciocínio e manipular a inteligência de vocês. Porque isso é manipular a inteligência de vocês. E eu não nasci para isso. Não nasci para isso e nem faço esse papel bem feito. Porque eu boto logo a cara feia quando eu não tô gostando. Eu não sou obrigada a dar um sorrisinho quando eu não estou gostando. Então é por isso que certas coisas do mundo não me ganhou. Porque eu não sou obrigada a fingir uma coisa que eu não estou sentindo. Então, é isso. Por isso que eu me incomodei com o cigarro. E hoje eu fiz questão de finalizar o porquê que eu me incomodava. O porquê que eu me incomodei. A fumaça jogando. Então, você raciocina hoje, você que fuma. Pense isso aí hoje, para você ver. Fuma aí e você vê onde é que você tá jogando o cigarro. Onde é que você tá jogando a fumaça? Na casa do pai. E ali tá entristecendo o coração dele. E é por isso que você não tem a presença dele. Você tem a graça, pela misericórdia dele.
mas a presença você não tem. Porque a presença é santa. O Pai é santo. E Ele cobra a santidade também de mim e de você. O Pai é honesto. E Ele cobra honestidade de mim e de você. O Pai é fiel, é verdadeiro. Comigo e com você. E Ele também cobra isso. Fidelidade e que nós sejamos verdadeiros. Por isso que nós não temos a presença dele de todo jeito. Por causa dessas muitas qualidades que papai tem. São essas muitas qualidades que ele tem, que eu citei, que eu e você não tem a presença dele de todo jeito. Mas quem não conhece a verdade, quem não tem intimidade com o Pai, para ele mostrar, abre a boca e diz que tem, mas não tem. E aí, às vezes, você fica com raiva de quem tem a presença. E às vezes você fica com raiva de quem fala a verdade. Mas, meu amor, quando você aceita a verdade, quando você aceita a correção daqueles que primeiro foi corrigido pelo Pai, para hoje estar sendo exemplo para você, quem recebe é você, meu amor, não sou eu não. Quando você recebe a verdade e a correção daqueles que já pagou o preço para ter, meu amor, quem recebe é você do Pai. Você pode ter certeza. E eu sou testemunha viva na terra. Eu sou prova viva na terra. Amém? Em nome de Jesus. Então, não se preocupa com aqueles que estão se levantando contra a tua vida. Teve uma irmãzinha que disse assim pra mim, e aí, irmã, como é que tá aí? Eu tô bem. A irmã, quando a gente vai na igreja, acontece um monte de coisa ruim. Parece que o inimigo fica furioso. Eu disse, não tenha dúvida disso, irmã. Ela me parou no meio da rua, quando eu ia caminhando. E nós ficamos conversando um pouquinho. Aí eu disse, não tenha dúvida disso, irmã. Que quando tu vai pra igreja, o inimigo se levanta com fúria contra a tua vida. Aí eu disse pra ela, mas é porque quem tá amarrando a tua vida aqui na terra, tirando aproveito da tua vida, fica furioso quando tu vai pro local onde tua visão vai ser aberta. Onde os teus olhos vai ser aberto. Onde o teu inimigo sabe que tu vai saber da verdade, que tu vai descobrir o que ele fez, o que ela fez para atrapalhar a tua vida. E eles não querem que tu sabe. Eles não querem que tu tenha esse conhecimento do que eles fizeram na tua vida. Porque eles sabem que a partir do momento que tu tiver conhecimento do que eles fizeram contigo, tu vai lutar para que eles paguem o prejuízo que eles te deram. E aí eles não querem te pagar. Só que eles não sabem que o que você busca, o que eu busca ou não, a lei do retorno ela existe. Tudo que vai um dia volta. Então que nós manda coisa boa para nós receber de volta coisas boas. Que nós manda energia positivas para que nós podamos receber energia também positivas. Porque quando você manda energias negativas, você atrai o negativo para você. E o que é que vem no negativo? A miséria, o tranca-rua, a prostituição, a mentira, o vício, o engano, o roubo, a morte, a enfermidade. Um dia eu fui dizer isso numa aula dominical, em questão de energia, que a gente atrai energia. Aí teve uma evangélica lá que não gostou, que discordou. Eu disse amém. Como é que diz? É um critério seu. Eu não discordo, eu respeito a sua decisão de não acreditar nessas coisas. Mas eu foi estudar, meu amor, numa sala de bioquímica. Eu foi estudar, meu amor, num laboratório de bioquímica. Eu tive a honra e a glória de Deus me colocar por 6 meses num laboratório de bioquímica, todo dia,
e todo dia eu estudar sobre energia negativa, energia positiva, partículas. Então, meu amor, eu não vou discutir com você, porque eu já me sinto no nível mais avançado do que o seu, tanto na terra quanto espiritual. Então eu não vou discutir com você. E eu só concordei com ela, respeitei ela e não aceitei e não acreditei, porque eu já tinha minha mente formada. Então, quando nós manda energia positiva, nós atrai o quê? Prosperidade, vitória, bênção, livramento, saúde, prosperidade, vida, felicidade, prazer em viver a vida. Quando nós manda energia positiva, e essa mesma energia que nós manda, ela vem de volta para nós. Então, por isso que eu discordei da irmãzinha na minha igreja, na escola dominical, num diálogo que nós tivemos lá, que a professora perguntou e eu coloquei meu ponto de vista. Então, por isso que eu sempre fui positiva onde eu cheguei. Eu sempre fui positiva onde eu cheguei. Mas aí o inimigo tinha fúria de mim. Porque onde eu chegava, além das forças negativas correr de perto, eu ainda atraía coisas boas para mim naquele ambiente. Era por isso que os inimigos sentiam tanta inveja de mim, a ponto de querer me apagar dentro dos locais onde eu entrei. Aí, esse tipo de gente é as pessoas que transmitem as energias negativas para nos atrapalhar. Então, a partir de hoje, nesta live, você já vai entender sobre essa energia negativa e a energia positiva, que atrai coisas boas para você, a positiva. E a negativa atrai coisas ruins para você. E um dos exemplos que o meu professor de bioquímica geral me deu na faculdade de biomedicina, dentro do laboratório, foi quando ele deu exemplo de uma pessoa que morreu de um raio na praia, que o raio caiu, estava trovejando, relampejando, e aí o relâmpago caiu, o raio caiu em cima da pessoa e a pessoa morreu na praia. E aí ele deu o exemplo por que aquela pessoa morreu na praia. É porque a forma que aquela pessoa estava de biquíni, nu, e tendo contato com a água, banhando, e na posição que ela estava, ela atraiu energia negativa do alto. E aí foi onde o raio caiu em cima dela. E Deus permitiu. E aí foi onde ele ensinou a nós que quando tiver chovendo com muito trovão, relâmpago, é bom que nós esteja vestidos. É bom que nós não esteja abraçado com outra pessoa. Ele diz, olha, qual é o primeiro passo de quem está com medo de raio fazer? Agarrar com o outro e abraçar. Ali está tendo um atrito de um corpo para o outro. E conectando a energia com a outra e sugando as partículas de energia que o nosso corpo manda. E ali aumenta o grau da energia e atrai o raio. Ele diz que pessoas vão trabalhar, varrer uma casa, lavar uma louça, fazer as coisas. E ele diz que é um perigo, porque quando nós estamos movimentando, nós estamos liberando energia. Nosso corpo está liberando energia. E nesse liberar de energia, atrai o raio. Então nós temos que parar.
ficar parado. E a posição, ele mostrou numa visão que ele baixou ele baixou nos slides dele uma posição que nós devemos fazer para neutralizar essa energia que o nosso corpo transmite, que é a posição de lado, com as pernas voltadas para trás e nossos bracinhos ali quietinhos. E nós ficar quieto nessa posição, relaxado ali, e esperar aqueles raios cair tudinho. Porque naquela posição, nós neutraliza todo tipo de desenvolvimento de raio e de energia, tanto negativa quanto positiva, porque ali nós fica neutro. Nós fica no ponto neutro. Essa posição que ele mostrou para nós, ele deu a certeza que nós fica na posição neutro. Não desenvolve nem energia negativa e nem positiva. Então você entendeu aí o porquê que eu expliquei a questão do cigarro, que eu fiquei mal e pedi perdão a Deus por eu ter participado desse pecado, desse vício, e porquê que me incomodou. E você entendeu também o porquê que eu dei o exemplo dos raios em relação às negatividade, positividade. E com base nessa palavra, e também te dei outro exemplo da questão da graça e a presença. São 3 exemplos que eu te dei de como a gente atrai as coisas, ruim, coisa boa. Então, quando você não sabe o que você está fazendo, você pode atrair a presença de Deus como a presença do inimigo de Deus, que é o coisa ruim. Então você entendeu aí que ninguém nasce com a graça de Deus. Agora nasce com a presença. Por quê? Porque você é uma criança. E aí na Bíblia diz que a partir dos 7 anos de idade é que o Senhor começa a cobrar certas atitudes da criança. E aí o Senhor começa a botar na balança. Mas até 7 anos não é cobrado nada da criança. E aí na igreja evangélica, com 7 anos, é que permite batizar uma criança. Na católica, se você nasceu hoje, com 3 meses, se você já quiser batizar, já batiza. Geralmente a pessoa batiza com 1 ano de idade. Mas na evangélica, a partir dos 7 anos, é que batiza uma criança. Eu não sei se já mudou, né? Mas eu também não achei esse versículo aqui na Bíblia. Eu ouvi isso de uma pregação de um pastor, onde Deus não me mostrou pecado nenhum nele e onde Deus não me mostrou nada nenhum de espírito das trevas nele. Então eu creio que ele é usado por Deus. Mas eu não vi na palavra aqui falar sobre isso de 7 anos. Mas quando eu achar, eu mostro para vocês. E também Deus não me mostrou visões sobre batismo, não. Deus nunca me mostrou visão sobre batismo aqui na terra. Deus já me mostrou em relação ao céu. Mas ele não me mostrou batismo em relação aqui na terra. Ainda não. E eu não posso falar o que eu não vi. Eu não posso falar o que Deus não me mostrou. Porque ele cobra de mim se eu falar o que ele não me mostrou. Se eu disser que ele me mostrou um batismo nas águas, se ele não me mostrou. Mas ele me mostrou o batismo de Satanás.
Ele me mostrou duas consagrações do inimigo com a minha vida. Quando ele me mostrou uma mulher lésbica me consagrando e querendo roubar minha honra e querendo me transformar nisso. E também ele me mostrou um homem também me consagrando e ele querendo mandar pombagira para mim, para eu, quando eu olhar para ele, eu me apaixonar por ele. Aí para isso eles tiveram que me dar um banho. Aí na visão do homem, ele me mandou, ele queria me dar um banho no rio, que era um rio, e ele estava em cima de um lajeiro. E aí o pé dele estava dentro de uma lama preta. Que era Deus dizendo, ele estava no pecado, ele estava na imundície. E ele queria te contaminar. E aí, para isso, ele mandou uma pombagira. Para isso, ele mandou o espírito de prostituição, amarração, encantamento. Que era para quando tu olhar para ele, tu ficar louquinha por ele, tu querer ele. Mas ele foi mandado pela feiticeira, pelo feiticeiro, que era para roubar a tua honra. E glória a Deus. Ele mora lá na esquina da minha casa. Onde depois Deus me mostrou que o desejo dele era que eu saísse correndo numa camisa de força para o asilo. Porque ele estava recebendo dinheiro de alguém para me deixar louca. Mas glória a Deus, ele não fazia meu tipo nem no passado, nem no presente, nem nunca. Nem nunca. Nem nunca ele vai fazer meu tipo. Nem fez no passado, que eu nunca conheci ele, e se eu tivesse conhecido não ia fazer. Nem faz no presente e nem vai fazer no futuro. Então, glória a Deus, eu fui lá entregar a revelação para ele parar de mandar pombagira para minha casa. Quando eu fui, eu não entendi a visão. Hoje eu entendo a visão. Mas, quando eu fui entregar a visão para ele, eu fui achando que ele também era vítima, que ele é vítima de feiticeiro e macumbeiro. Feiticeiro e macumbeiro amarra a vida dele financeira. Para ele não ter uma casa própria para ele morar. Para ele não ter uma moto para ele andar em cima. Rouba toda a prosperidade dele. Mas Deus me deu a oportunidade de orar por ele, tirar ele do cativeiro espiritual de amarração. Mas só que Deus mandou eu dizer para ele também não me amarrar mais. Porque enquanto ele estava me amarrando, ele estava sendo amarrado. E a pessoa que estava amarrando ele estava usando ele para me amarrar. Porque é uma quadrilha. É uma quadrilha. E um vai roubando do outro. Um vai roubando a honra do outro. Um vai roubando as bênçãos do outro. É assim o mundo. O mundo já é maligno, como diz o Senhor. Mas eu fui lá dar o recado para ele, que ele mora aqui na minha esquina. Lá na esquina. E ele é pai de duas meninas que entravam aqui dentro da minha casa, comprava creme na minha mão. E essas duas meninas saiu da minha rua. Foi morar em outra rua que eu nem sei e nem quero saber, não faço nem questão, porque eu não faço questão de saber de vida de ninguém. Se ela não me disser onde tá morando, eu também não faço questão. Agora, quando um dia o Senhor me mandar, aí eu vou lá. Mas eu não tenho nada a dizer delas. Elas me ajudaram, compraram creme na minha mão. Eu abençoei elas. Eu não amaldiçoei elas, fui abençoar elas. Eram umas meninas lindas. Eu dei foi conselho para elas. Tinha a mais nova, eu dei foi conselho. Minha filha casa. Tem uma família, que minha filha é linda. Eu dava era conselho para elas, pro bem. Porque quando elas frequentaram aqui na minha casa, elas até me chamavam de Dona Mariana, né, tia. Como ela for educada, menina do interior, como eu também. Mas eu vi eu nelas. Elas tinha uma que eu acho que nem 15 anos não tinha, nem lembro. Porque eu creio que a outra tinha uns 17, 18 anos
Nem lembro. Que eu também não fui perguntar. Eu tô dando esse exemplo porque foi o pai delas que foi mostrado nessa visão, que queria mandar essa amarração para minha vida. E aí, quando eu fui entregar a revelação para ele, na minha cabeça, que era para Deus desamarrar ele também da mão do macumbeiro e do feiticeiro que estava me amarrando. Essa foi minha intenção. Mesmo sem entender a visão, porque eu ainda não tinha o discernimento de espírito. Eu vim ganhar discernimento de espírito depois disso. Mas eu fui lá. Aí, no que eu fui lá entregar a revelação para ele, amando de Deus, eu profetizei casamento para ele. Eu disse, você deseja casar? Porque na visão era para eu ficar apaixonada por você. Mas nunca que eu vou ficar apaixonada por você. Eu não tô querendo um homem na minha vida. Eu lembro que mais ou menos eu disse isso para ele. Aí eu disse para ele, se você tá com intenção de fazer isso comigo, o Senhor tá dizendo para você não fazer. Para você não trazer maldição para suas filhas, para os seus filhos, para sua casa. Mas se você deseja casar, eu profetizo um casamento para tua vida em nome de Jesus. E ele casou. Hoje ele tem uma mulher. Pelo que eu sei, já tá com mais de 3 anos que ele tem essa mulher. Que ele tá com essa mulher. E aí, o que foi que aconteceu? Quando ele me disse que estava casado, ou foi ela, não lembro. Eu disse, casou no papel e no civil? Ah, foi os dois. Os dois vinham vindo e eu disse, eita, tua esposa? Ele disse, glória a Deus. Glória a Deus que você ouviu o meu conselho, né? Glória a Deus, papai vai te dar um grande presente por isso. Foi o que eu disse pra ele. Aí eu peguei isso assim, casou no padre no civil? Ele disse, ainda não. Eu disse, pois casa, rapaz, honra a mulher, rapaz. Como é que tu não quer casar, não quer honrar a mulher? Quer só usar a mulher, rapaz? Eu até brinquei assim com os dois. Aí os dois sorriu e eu vim embora. Não é? Porque eu também não podia, eu tinha que fazer meu papel. Eu profetizei casamento, não foi mancebo. Eu profetizei foi casamento para ele. Não foi ele mancebar. Não foi ele se mancebar. Porque eu não sou usada por Satanás. Eu sou usada por Deus. E quem é usada por Deus tem que profetizar casamento. No padre e no civil. No padre e no civil. Quem é usado por Satanás que profetiza mancebo. Mancebo. Só para se juntar. Mas eu sou usada por Deus. Então eu profetizo casamentos. Então, por isso que eu perguntei, casou no padre e no civil? Porque quando eu profetizei para ele casamento, foi padre e civil, não foi mancebar, não foi se juntar, não. Então, é assim que eu e você tem que fazer para ganhar a presença de Deus. Eu dei mais um exemplo aí, para ganhar a presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E aí, quando você tá na posição que eu estou, meu amado, você tenta roubar algo da palma da mão da pessoa aqui, ó. É besteira. Que na hora que você entra, Deus desfaz o laço. Então, alguém que entrou aí, Deus tá, ó, mandando você soltar o que você pagou para fazer lá na encruzilhada da várzea. Sentido escola do meu filho, sentido posto de saúde. Para você tirar a mão do que é meu e devolver o que você me roubou. Bem daqui, ó. Ó aqui o local, ó. Não foi aqui, não foi aqui, não foi aqui, nem foi aqui e nem foi aqui. Você me roubou de bem daqui, ó. O Senhor tá mandando você me devolver. E você parar de renovar esse despacho nessa encruzilhada para roubar o que tu me roubou de bem daqui, ó. Da palma da minha mão. Bem aqui, ó, aqui o local, ó, que tu me roubou. E aí, quando tu me roubou esse negócio, tu desejou minha morte. Para tu não me devolver. Mas o Senhor tá mandando tu me devolver. Porque senão quem vai morrer é tu.
Amém? Então você entendeu aí? Quem tem a presença, entrou, mostrou, entrou, revelou. O povo tem medo de entrar nas minhas lives, com medo de ser revelados. Porque de 100 seguidores que eu tenho, 40 é inimigo. 40 é curioso. 40 me amarrou. De 1000 seguidores, 400 é inimigo. 400 me amarrou. 400 me roubou. Por isso que tem medo de entrar na minha live, porque sabe que eu revelo. Então você entendeu aí? E aí o que você mandou pra mim, o que você entrou aí, porque era 2 pessoas online, mas um deles é inimigo. Um não é inimigo, mas outro é inimigo. Um não tocou em mim, mas um tocou. E você que tocou, você mandou pombagira pra mim. Pombagira dançadeira. As cobrinhas verdes pra morder meu dedo. Pra eu ser picada. Pra morder meu dedo aqui, ó. Você mandou pombagira. Cobrinha verde aqui nesse dedo. Que era pra cobrinha verde me picar e roubar meu dom e a autoridade da minha mão. Pra eu não clamar o sangue de Jesus tem poder pra Deus. Pra não fazer Deus te devolver o que tu me roubou. Por isso que tu me mandou essa pombagira dançadeira e essa cobrinha verde pra me picar, que é pra tu roubar minha autoridade, meu dom das minhas mãos, e tu não me devolveu o que tu me roubou, mas tu vai me devolver. Se tu não devolver pra mim, tu vai devolver pro meu filho. Se tu não devolver pro meu filho, tu vai devolver pra minha descendência, meus netos, mas que tu vai devolver, tu vai. Porque se tu não devolver para eu em vida, por algum motivo ou porque Deus não quer, mas Deus vai fazer tu devolver pro meu filho, pra minha descendência, porque é meu. E o que é meu, até minha 7ª geração usufrui do que é meu. Eu creio que o macumbeiro, eu creio que o pai de santo explicou isso para você, né? Eu creio que ele tá bem informado, porque para ele ser feiticeiro, primeiro ele era de Deus, aí ele escolheu esse caminho. Então eu creio que ele fala a verdade para você. Eu creio que ele não quer só ganhar teu dinheiro, não, te manipular, não, né? Amém. Que eu digo isso porque, glória a Deus, eu nunca procurei esse lugar. Para não dizer que eu não procurei o lugar, lá quando eu tinha 16, 18, 17 anos, eu fui na casa de um rezador, que minha irmã mais velha, Socorro, me levou. Mas não era para os outros, não, era para mim. É porque nascia um monte de tumor aqui na minha axila. E aí eu dizia, e eu com medo de ser uma doença dentro de mim. E aí eu fazia exame e não descobria nada. Mas aquele tumor, furunfo, aparecia na minha axila. Ficava 2, 3 tumor. E eu vivia doente, dando febre, saindo esses tumor. E aí Socorro disse, bora lá, que tem um homem que, além dele rezar, ele ainda faz umas garrafadas que cura. Eu disse, pois vamos lá. Aí quando eu cheguei lá, ele era macumbeiro, então ele já sabia o que era. Ele pegou e disse assim, eu sei o que é isso aí, estão fazendo coisa pra você. Então, eu preciso desfazer. Eu preciso desfazer. Aí eu cobro tanto, aí você traz isso, aí você traz aquilo. Aí eu olhei assim pra ele, eu disse, tá bom, vou pensar, depois eu volto. No caminho mesmo eu disse pra minha irmã, nunca mais eu volto lá.
Não preciso disso aí, não. Eu tenho um Deus para me curar. Não preciso dessas coisas aí, não. Mas, glória a Deus, que ele ia desfazer, mas eu ia dar minha alma pro diabo. Que eu ia me negociar com ele. Que ele não era usado por Deus, ele era usado por Satanás. Então eu ia fazer aliança com o diabo. Glória a Deus que no caminho mesmo eu disse pra minha irmã, nunca mais eu volto lá. Eu não preciso disso aí, não. Vou lá na farmácia, compro um remédio anti-inflamatório e tomo. Então, é assim que eu e você tem que fazer. Então, por isso que eu digo que eu nunca fui atrás dessas coisas. Porque eu sempre acreditei que o que Deus não resolve, a medicina resolve. E eu vivi isso na minha pele, ó. Meu tumor, do meu olho. Deus me deu cirurgia sem precisar de garrafada, sem precisar de médico, sem precisar de cirurgia e sem precisar eu tomar um remédio. Papai furou o buraco, estourou o tumor, eu espremi, saiu, o da face saiu pela minha boca e eu não tomei um remédio para fechar o buraco. Buraquinho do tamanho de uma agulha grossa, esse aqui, e esse aqui do tamanho de uma agulha fina. Esse buraquinho aqui para sair o tumor daqui foi da finura de uma agulha fina. Abriu por ele mesmo, fechou por ele mesmo. E o daqui do céu da minha boca é da finura de uma agulha grossa. Onde quem eu mostrava via o buraco. E saía o puizinho amarelo. Sabe por quê? Porque foi coisa feita. E se foi coisa feita, meu amor, Deus tem o poder de desfazer. Não tem pombagira chupadeira mandada através de um demônio. Não tem nada que faz ela atrapalhar a tua vida, não. Alguém que entrou aí ao vivo, Francinete, aí Fran Souza, seja bem-vinda, bom dia, minha amada. Um beijo no teu coração. Francinete, Deus vai te dar uma cura aí da tua coluna. Francinete, eu vou logo entregar o recado de Francinete, para depois eu entregar o outro. Francinete, ó, vou te mostrar onde é que tu sente dor na coluna, que Deus tá me revelando. Ó, deixa eu ver se, ó, bem aqui, ó, bem no meio da coluna aqui, Francinete, ó. Bem no meio aqui, ó, tô botando o dedo em cima. Francinete, tô botando o dedo em cima aí, ó. Onde você tem um problema na coluna, ó. Bem aqui no meio. Deixa eu ver aqui. Não é no meio da coluna, viu? Não é no meio da coluna, porque é mais ou menos, coce que 1, 2, 3. É na quinta vértebra da tua coluna, mais ou menos. Se você bater o raio-x, você vai ver a vértebra lá e você vai contar. É mais ou menos na quinta vértebra, de baixo para cima. Entre um osso e outro. Foi feita uma coisa. Deus vai te dar essa cura, Francinete, porque não é coisa da terra. Foi uma coisa feita para você. Aí é obra de bruxaria. Foi mandado um espírito de enfermidade para a tua vida, onde foi feito para mandar na tua coluna. E aí tu comeu alguma coisa consagrada. Te deram algo consagrado, tu comeu e entrou para dentro de ti e se alojou aqui na tua coluna. Por isso que tu sente essa dor. Eu não sei se tu sentiu a pontada quando eu tô te falando contigo. Porque se tu sentiu a pontada, é porque tu frequenta a igreja, que eu acho que eu andei olhando teu canal e eu vejo que tu frequenta a igreja evangélica. Aí tu já tá, o Senhor já tá assim, se aproximando de ti, tu já tá tendo a presença de Deus. Aí se por isso que tu sentiu, se caso tu sentiu, viu? Se quiser me confirmar aí, o Senhor me fez saber que é uma pontadazinha assim na tua coluna. Quando tu ouve minha voz, tu sente uma pontada assim
da finura de uma agulha média. Não é agulha fina, não é agulha grossa, é agulha média. Uma pontadazinha. É como se fosse... Eu não sei se tu já tomou a hack. Eu não sei se tu já tomou aquela anestesia hack, onde a gente vai ter o bebê. Que eu tomei ela. Eu tomei essa anestesia e a gente fica tempo com as costas doloridas por conta dessa anestesia. Não sei se teus filhos foi normal ou se minha filha fez cesariana. Então, se você fez cesariana, você vai entender o que eu tô dizendo. É aquela pontadazinha. Deus me revelou aquela pontadazinha que você sente quando vai tomar hack. E após o parto, você sente por até eu senti mais ou menos até os 7 meses. Até o 7º mês, eu senti essas pontadinhas. E aí eu sabia que era da hack por conta que era no mesmo local. Então, Francinete, Deus vai te dar a cura aí, viu? Eu profetizo a tua cura em nome de Jesus. E que o Senhor vai te revelar quem fez, onde fez, o porquê e onde foi jogado o despacho. Amém? Mas o importante e o alimento que te deu, viu? E o alimento que te deu. Porque fizeram isso comigo também, viu? Fizeram isso comigo. Ainda jogaram a coluna bem aqui na porta da minha casa. Ainda jogaram o despacho na porta da minha casa. Ou jogou em algum lugar e o cachorro trouxe e jogou na porta da minha casa. Eu não tinha câmera ainda para me ver se foi a pessoa que jogou ou se foi os cachorros que pegou de algum lugar e trouxe. Mas fizeram isso tanto com meu filho quanto comigo, mandando enfermidade para nossa coluna. Mas Deus não deixou tocar em nós. Então, nesse caso aí, Deus está te dando livramento de enfermidade na tua coluna. Amém? Então, receba aí em nome de Jesus. E aí, se você quiser saber quem é o feiticeiro, quem pagou, quem mandou e o que você comeu, aí você paga o preço, faz uma campanha, faz jejum, que você tem que... Deus não me faz saber que você tem que vomitar. Deus não me faz saber disso. Deus só me faz saber que tá na sua coluna. Amém? Mas... assiste umas lives minhas aí que eu tô fazendo campanha, porque nessas lives eu tô de jejum. Nessas lives eu tô de jejum. Aí se você ouvir minha voz, eu de jejum, você vai vomitar o que tá dentro da tua coluna. A seta, porque é uma seta. A pessoa fez o prato, consagrou o espírito de enfermidade para alojar na tua coluna, mandou, tu comeu e a seta tá neste local. Aí tu precisa ouvir uma live minha aí anteriores, que é campanha, que é onde eu tô fazendo jejum. Aí a minha unção aumenta e aí quando eu faço a oração tu vomita. Ou então tu assiste outros pastores aí que tu confia. Mas tu precisa vomitar algo que tá alojado na tua coluna. Ou então peça ao seu pastor para fazer campanha. Para fazer campanha de libertação. É campanha de libertação. A cura eu já tô profetizando. Já profetizei. Então o Senhor tu já vai começar no processo da cura. Mas você precisa se libertar. O que é se libertar? É vomitar o mal que tá dentro de você. Tá alojado dentro de você. Amém? O direcionamento para você, Francinete. Porque todos os mal que mandou pro meu corpo, eu tive que vomitar. O meu tumor, que eu passei mais de 10 anos com esse tumor aqui, para ele ser estourado no meu olho, eu tive que vomitar primeiro. Eu senti uma dorzinha de cabeça, uma tonturazinha bem leve. Aí veio a vontade de vomitar. Eu estava louvando. Eu estava louvando corinho de fogo. Eu estava louvando corinho de fogo. E aí eu lembro que quando eu estava louvando o corinho de fogo, eu lembro que eu senti a presença de Deus. Eu me arrepiei do fio do cabelo da cabeça até a planta do pé. Deus me abraçou. E aí, quando ele me abraçou, veio a vontade de vomitar.
E aí eu corri pro banheiro para vomitar. Quando eu vomitei, foi só uma baba que não enchia uma colher de sopa de baba. Era baba. Mas quando eu vomitei aquela baba, subiu aquele cheiro de pão bem fresquinho, quentinho. Parecia que eu tinha comido naquele instante. E tava com mais de ano que eu não comia pão. Ou seja, o pão que eu comia há mais de 10 anos, consagrado a demônio de enfermidade, que era para alojar no meu olho, que eu vomitei. Mas não foi eu que vomitei, foi o demônio que vomitou no inferno meu nome. E aí Deus me fez saber aqui na terra, quando eu senti vontade, vomitei essa baba. Não tinha como eu vomitar o pão, porque já estava com mais de ano que eu comi o pão. Mas o demônio no inferno recebeu meu nome, recebeu a oferenda, soltou meu nome, tirou meu nome. Entendeu? Soltou meu nome. Você não persegue mais ela. Deus deu a ordem. Você não persegue mais minha filha. Então é assim que Deus age na vida do cristão. E essa é a diferença de quem tem a presença. Nós recebe e outras pessoas recebem. Olha a diferença da presença. Eu recebi minha cirurgia espiritual do meu sacrifício. E você agora, Francinete, está recebendo. Essa é a diferença de quem tem a presença. Outras pessoas também usufruem do bem que nós usufruímos de Deus. Amém, minha amada? Em nome de Jesus. Então, Francinete Françouza, ela botou bom dia, minha amada, já respondi seu comentário. Eita, Glória, amém. Tô precisando, calma aí que apareceu aqui uma barra aqui, que tirou aqui. Pronto, voltou. Tô precisando muito, pronto. Então, Glória, então se você sente aí esse problema aí, é porque Deus tá te fazendo tu. Se você sente a dor na coluna, então Deus me mostrou. Se você não sente, era só a seta e que Deus não permitiu tocar em você. Porque ou você já sente a dor, toma remédio, já foi diagnosticado pelo médico, ou tá dentro de você a seta e Deus não permitiu tocar no teu corpo. Aí agora Deus vai ordenar que essa seta saia de dentro de você. Amém? Mas a intenção, mas quando o inimigo manda uma seta para nossa coluna, ele quer botar nós ou num leito de enfermidade, para não se levantar mais, ou ele quer jogar nós numa cadeira de roda. Porque você sabe perfeitamente os problemas que causa uma coluna. Quem tem problema de coluna, ou fica deitado numa cama porque não tem equilíbrio de ficar em pé, porque a nossa coluna é o sustento do nosso corpo, do esqueleto, ou perde os movimentos na perna, porque a nossa coluna, de uma parte para cima, segura os movimentos superior, de uma parte para baixo, sustenta os movimentos inferior. Então você entendeu aí? Quando o inimigo manda uma seta dessa para nossa coluna, ele já está planejando o futuro. Ou nós inválido em cima de uma cama, ou nós andando numa cadeira de roda. Mas está repreendido todo esse mal na tua vida em nome de Jesus e na minha vida, porque Deus me deu o livramento de eu ficar enferma numa cama e de eu ficar numa cadeira de roda. Eu não estou dizendo isso à toa. Eu tive esses dois livramentos. Porque foi mandado esse espírito na minha coluna e Deus não deixou alojar. Amém? Didado Souza. Seja bem-vindo em nome de Jesus, Didado Souza. Didado Souza. Didado Souza. Você vigia, o inimigo quer que te dá um tiro, ó, bem aqui, ó. 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 O inimigo quer te dar um tiro bem aqui, ó. De espingarda, não é revólver. É espingarda, ó. Que é apenas para te paralisar e te pegar.
E aí, nessa visão desse tiro, que Deus me mostrou, não com você, mas com outras pessoas, o inimigo faz isso para paralisar a pessoa, pegar o corpo desacordado, jogar dentro de um quarto escuro e morrer e matar torturado, e depois pegar o corpo morto, jogar na mata e tocar fogo. Esse é a ação diabólica de gente perversa, gente maligna que dá o corpo para Satanás usar, faz isso. E eu tô dizendo isso porque Deus me mostrou em visão, viu? Tentaram fazer isso comigo. Aí quando tentaram fazer isso comigo, aí Deus pegou o macumbeiro e a macumbeira e disse: ah, chegou a hora, para, chega. Na minha filha, chega. Vocês já fizeram crime demais. Vocês já fizeram coisa errada demais. Agora na minha filha eu vou parar vocês. Foi isso que eu entendi com a visão que Deus me mostrou. Porque a intenção era me jogar dentro de um carro preto, me estrupar o diabo, que era 2 homens, e ainda me jogar na mata. No matagal sem ninguém saber. Mas uma dessas mulheres que faz parte dessa quadrilha é Madalena Pereira. Deus me mostrou ela morta. A outra que faz parte dessa quadrilha é Irismar Oliveira. Deus me mostrou ela levando um tiro no peito e morrendo vestida de noiva. Pronto, citei só 2 pessoas que faz parte dessa quadrilha que Deus me mostrou na visão. Amém? Agora elas é quem sabe se executaram o plano ou se apenas pensaram nessa maldade. Mas elas vão cair no próprio laço delas. Elas vão cair na própria cova delas. Porque eu não devo nada para nenhuma das 2. Eu não devo nada nem para Madalena Pereira e nem para Irismar Oliveira. Eu não devo nada para nenhuma das 2. Amém? Então, receba aí livramento em nome de Jesus. Francinete Fran Souza. Amém, em nome de Jesus. Então, profetiza a tua cura em nome de Jesus. Amém? Então, você entendeu aí o porquê que é bom a gente entrar numa live ao vivo que recebe. Então, você recebeu o livramento. Então, ó, Jeremias, capítulo 1, de versículo 19. E pelejarão contra ti, Francinete, mas não prevalecerão contra ti, Francinete. Porque eu sou contigo, Francinete. Não é eu, é Deus que está dizendo. Eu citei. Quando diz assim, pelejarão contra ti, é Deus dizendo para tu, Francinete. Pelejarão contra tu, minha filha, minha serva. Aí ele diz assim, mas não prevalecerão contra ti. É Deus dizendo, eu estou apenas repetindo o que Deus está dizendo para tu. E aí, porque eu sou contigo, então Deus é contigo. Deus se agrada de você. Deus está na tua casa, Deus se agrada da sua vida. Entendeu? Aí ele diz assim, diz o Senhor para te livrar. Porque Deus te livra, Deus nos livra. Então você entendeu aí, Francinete? Quem recebeu hoje foi você. Quem recebeu hoje livramento foi você. Para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Francinete não tinha muita amizade com Francinete, não. Ela era amiga da minha irmã Aparecida. Eu era amiga mais da irmã dela, Risalva. Ah, nós era a tampa e o balaio. Eu era o balaio e Risalva era a tampa. Eu era a panela e Risalva era a tampa. Nós só andava grudada. Levamos até nome de sapatona. O povo diz que eu e Risalva era sapatona. Era o nome que eu e Risalva levava. Nunca nem passou na minha cabeça ser sapatona com Risalva. E eu tenho certeza que na dela também não. Que ela também nunca me deixou saber disso. Mas eu e Risalva foi o nome que nós levava dos homens. Que queria usar nós e nós não fazia. Nós levamos o nome de sapatona. Não dá em cima daquelas mulheres ali não, que as 2 são sapatona. Mas por quê? Porque eu não era de todo um vagabundo. E nem ela também queria todo moleque. Ela escolhia os homens dela e eu escolhia os meus homens. Então, tinha que ser bom aos meus olhos e tinha que ser bom aos olhos dela. Aí nós combinava, no dia que eu namorar, tu não namora.
que é pra tu cuidar de mim. E não deixar esse homem fazer coisa ruim comigo. Aí ela dizia, no dia que eu namorar, tu não namora. Que é pra tu não deixar esse homem fazer coisa ruim comigo. E nós era novinha. Francinete. Tenho certeza que Risalva, manda essa live pra Risalva, pra ela relembrar desse tempo bom que nós vivemos. Aí ela dizia, Mariana, hoje eu quero namorar. Só que não era virgem. Ela era virgem e eu era virgem. O namorar que nós dizia era só dar um beijinho na boca. Era nós dizer que tinha um namorado, ele levar nós pra festa. E aí nós dizia que nós só queríamos homem de carro. Eu mais risava, nós dizia, nós não quer pé rapado não, viu? Nós quer homem de carro, que é pra levar nós por lugar. E aí por isso que nós era taxada, que nós só queria ser. E dizia que nós era rapariga. E dizia que nós era outro nome, sapatona. Eram os 3 nomes que eu e Risalva levava. Nós só queria ser, porque nós não queria pé rapado, nem moleque. Nós só queria homem que tinha carro, moto, que era para levar nós duas por lugar. Que onde uma ia, a outra tinha que ir. Eu já deixava bem claro por namorado, tem que levar nós duas. E ele dizia, por quê? Porque nós somos amigos e pronto. Ela só tem ela de amiga, eu só tenho ela de amiga e pronto. Não faça mais pergunta. E aí antes de sair de casa, nós combinava, ó. Hoje tu vai sair com teu namorado, então eu não vou querer namorar. Vou ficar lá te vigiando, vou ficar te monitorando, que é pra ele não fazer nenhum mal contigo. Que é pra nós não perder nossa virgindade. E eu, tá bom. Aí nós começamos a beber em 2004. 2004 foi a primeira vez que nós botamos um copo de cerveja na boca. Aí é que nós precisávamos monitorar nosso corpo para nós não perder nossa virgindade. Bêbada. Então, foi a amiga que eu mais me tive contato. Foi com tua irmã, Francinete Risalva. Tua irmã Risalva. Porque nós passamos por essa fase de nós não querer perder nossa virgindade. E nós tinha todo medo de namorar com todo mundo. Aí eu lembro que os homens ricos ficavam tudo louco pela beleza dela. Que ela era linda, era uma mulher linda. Eu creio que ainda é. Aí os homens ficavam tudo louco pela beleza dela. E aí as amigas dela tinham inveja dos homens bonitão que ela pegava. E as minhas amigas, inimigas, também tinha inveja dos homens bonitão que eu pegava. E aí nós levava esse nome aí. Infelizmente, né? Tem gente que não fica feliz com o sucesso dos outros. Pra eu e ela era um sucesso. E por quê? Porque os homens que ela pegava não era nem um casado. E aí eu vou citar até um deles que ela namorou aqui. Que ele não era casado, ele era solteiro. Foi de Assis. De Assis, que é até tio do meu filho. De Assis, que é irmão de Marli, é tio do meu filho. Foi um dos homens que ela pegou nessas serestas da vida. E aí ele tinha um carrão. E nós se sentia poderosa andando dentro desse carrão dele. E aí nós levava o nome de rapariga. É rapariga, de Assis tá comendo, Risalva. Nunca. Ela era virgem e eu era virgem. E aí nós ficava monitorando. E pronto, citei um dos homens. Só que ele era solteiro, ele não era casado. Ele veio casar depois que ele veio casar depois de muito tempo. Que hoje ele é casado com uma enfermeira ou é uma doutora, nem sei. E eu vim saber disso depois que eu me casei com o parente dele. Então, só para tirar aí a dúvida aí dos cavalos do cão disfarçado aí. Que gosta de taxar as pessoas de nome ruim sem saber da vida do povo. É por isso que paga preço com Deus. É por isso que entra na espada de Deus. E é por isso que não sai de cima do rastro esse diabo. É por isso que esse povinho que age desse jeito não sai de cima do rastro. Porque em vez de viver sua vida, fica vivendo a vida dos outros. Em vez de monitorar seu próprio rabinho, fica monitorando o rabo dos outros. Esse tipo de gente não sai do lugar. E quando sai é roubando os outros.
Quando sai de cima do rastro, é passando a rasteira nos outros. É dando a rasteira no e no outro. Aí quando o tombo vem, é grande. Quando o tombo vem, é grande. Esse tipo de gente. Então, amém aí em nome de Jesus. Então, Francinete, que fase maravilhosa foi essa minha amiga Risalva, sua irmã. E aí, eu era apaixonado pelo espeteiro. Eita, menino, eu ria beber Coca-Cola nesse espeteiro, que era pra eu vou casar com esse espeteiro, eu dizia pra ela, eu vou casar com esse homem. Eu vou perder minha virgindade com esse homem. E glória a Deus, são momentos maravilhosos que me dá orgulho, me dá honra lembrar disso. Me traz paz lembrar disso. Porque eu cuidei do meu corpo até meus 20 anos, eu cuidei do meu corpo. Muito bem, para a glória de Deus. E me diverti também do mesmo jeito. Amém? Então, Carla Cury, obrigada pela tua presença, minha amada. Um beijo no teu coração também, em nome de Jesus. Então, obrigada. Então, já vou fazer uma oração, porque gente já recebeu tiro aqui também, bem aqui, ó. Deixa eu dizer os livramentos que teve hoje nessa live. Porque todo dia Deus dá livramento e eu não dizia, né? Porque eu dizia a palavra e não dizia. Mas o Senhor me incomoda para eu dizer todos os livramentos que foi dado na live para o nome do Senhor ser glorificado, amém? Então, o Senhor deu livramento de ser picado por cobra neste dedo. Alguém. Picada por cobra, gente, é lá no reino espiritual, viu? Não é aqui na terra, não. É porque eu tô no nível avançado mais do que vocês. Então, quando eu digo picada de cobra, não é na terra, é no inferno. São serpente maligna nas trevas, viu? Que como você vê, Adão e Eva foi enganados por uma serpente. Foi a serpente. Satanás usou a serpente, falou na boca da serpente e diz: ai, come a maçã, não tem nada, vocês não estão com fome? É um fruto bom, tem um monte, come. Não vai lhe fazer nada. E aí era o próprio diabo falando na boca da serpente, que era para Adão e Eva pecar contra Deus e deixar o coração de Deus triste com raiva, né? Ativar a ira de Deus. Porque Adão e Eva desobedeceu a Deus. E aí, por conta do pecado de Adão e Eva, é que começou o sofrimento na terra para nós. Deus permitiu nós passar por algum sofrimento por conta do pecado de Adão e Eva. E aí, Deus entregou a terra. Deus entregou a terra para o homem, que foi Adão e Eva. E aí, Deus entregou a terra para o inimigo também. E aí, por isso que surgem essas dores, essas lutas contra a minha vida e a tua vida. A luta do bem contra o mal, né? Por quê? Por conta disso, do pecado de Adão e Eva, que desobedeceu a Deus e obedeceu à cobra usada por Satanás. Amém? Então, Deus deu o livramento de tiro aqui, ó. Um tiro aqui. Deus deu o livramento de tiro aqui. Deus deu o livramento. Agora, o tiro aqui nas costas, Deus não me revelou quem é. Mas Dindado Souza, Deus deu o livramento para você de tiro aqui na cabeça. E aí, como é que dá esse tiro na cabeça, Dada? Ou você tá dormindo e a pessoa, por maldade, chega e lhe dá esse tiro. Ou você tá passando embaixo, a pessoa tá no prédio em cima, a pessoa tá no andar em cima da laje, e por maldade ela lhe dá esse tiro. Por quê? Porque ela foi paga para fazer isso. E aí eu te disse qual é a finalidade desses tiros. Para jogar dentro do quarto escuro, matar torturado e jogar na mata e tocar fogo. Isso foi o que Deus me mostrou. Que muita gente teve livramento desse tipo de crime. E aí Deus vai pegar um por um. Porque quando Deus mostra a visão, meu amor, é porque Ele vai pegar. Ele vai desmascarar. Ele vai arrancar a máscara de quem tá fazendo isso. Amém, em nome de Jesus. E Ele me fez saber que quem tá fazendo isso é uma igreja evangélica. Também não vou ser hipócrita também de falar mal de macumbeiro. De macumbeiro. Se não é o macumbeiro que tá fazendo isso, não.
O macumbeiro apenas está sendo pago pelo casal evangélico. Mas quem mandou matar, quem me mandou me matar desse jeito foi um casal evangélico. Amém? E aí pagou o feiticeiro. Mas nesse caso, papai não me mostrou castigando o feiticeiro, não. Papai me mostrou castigando o crente, quando ele mostrou o raio jogando no céu e laçando a perna dele. Porque foi ele que foi até o pai de santo. O pai de santo não foi lá bater na porta dele. Ei, tu quer macumbar Mariana? Eu te cobro tanto. Não. Foi ele que bateu no pai de santo para pedir ajuda do pai de santo. Então por isso que Deus vai tocar primeiro nele. Porque Deus é justo, meu amor. Deus é justo. E eu também sou. Deus é justo e eu também pretendo ser. E eu procuro ser. E eu me esforço para ser. Porque às vezes as pessoas armam laço para minha vida e para tua vida e roubam algumas coisas de nós. Um direito nosso. Uma oportunidade nossa. Mas pelo menos que a gente tenta ser justo todo dia. Conosco e com os outros e com Deus. Que é para poder nós receber essa justiça de Deus. Que é para poder nós receber o bem de Deus. Então, Deus me mostrou na visão que vai pegar o homem crente. Que foi pagar o pai de santo para fazer isso comigo. Entendeu? Porque Deus também é justo. Ele sabe que o pai de santo tá lá. Já se declarou. Eu sou do inimigo e pronto. Então, Deus é livre-arbítrio. Deus deixa. Deus não força ninguém. A escolha é pessoal. A responsabilidade também. Agora Deus culpa quem pegou os pezinhos, caminhou, pegou o dinheiro, caminhou e foi lá pagar. Ei, manda esse espírito ali pra fulano cicrano. Aí Deus cobra desse aí primeiro. Agora, quando Deus vê que a pessoa não muda, aí Deus dá uma chance pro pai de santo rejeitar. Que foi isso que aconteceu comigo. Eu também fui entregar o recado. A empresária que mandou fazer isso para me jogar no quarto, para me torturar, Deus me deu o nome dela, eu entreguei a visão para ela, ela bateu o telefone em minha cara. Mas Deus me mandou eu ir lá no feiticeiro e dizer, não recebo o dinheiro mais dessa mulher. Porque Deus vai tratar essa mulher. E se o senhor continuar recebendo o dinheiro dessa mulher, o senhor vai levar na espada de Jeová. Então eu fui lá e ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu por quê? Por que ele obedeceu? Porque as coisas que foi mostrada que ia acontecer aqui em minha casa, não aconteceu. Mas ela foi buscar outros feiticeiros em outros países. Ela usou a riqueza dela e foi buscar nos estrangeiros. E aí papai disse, quando eu me levantar, aí eu vou deixar ela subir numa escada bem grande de ouro, te roubando. Mas quando eu me levantar, eu derrubo ela dessa escada de ouro dela. Eu derrubo ela dessa escada de ouro dela. E eu mostro que eu sou Deus na tua vida. E que pelejarão contra a tua vida, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Ó, disse até o versículo todinho, sem olhar. Porque quando Deus dá, meu amor, ele se responsabiliza. Ele dá a palavra e ele manda só nós repetir. Você viu aí que eu repeti o versículo sem olhar para a Bíblia? Porque é isso que Deus vai fazer com ela. Ela pelejou contra a minha vida, mas Deus não deixou ela prevalecer. Mas agora chegou a hora de Deus pegar ela. E papai já me faz saber que o dedo dela dói. Porque ela mesmo queria me colocar no quarto da tortura e me torturar com esse tiro. Mas ela vai ser pega no próprio laço dela. Porque ela já está sendo paralisada. Ela já está sentindo uma dor na boca dela, no dente dela. Aquela sensação de que ela vai ficar banguela, sem nenhum dente. É isso que Deus me faz saber. E o dedinho dela de atirador já está doendo. Ela já está sentindo dor nesse dedinho de atirador, do gatilho. Imagina aí você pegando um revólver e aplicando o gatilho. Esse dedinho dela aqui já está doendo, ó, que já foi amarrado lá no inferno. O espírito de assassino que usa ela. Que o espírito que usa pessoas para matar é assassino. É espírito de morte, mas é na categoria de assassino. Homicidas. Está na categoria da Bíblia dos homicidas, como diz lá em Apocalipse 21, 22.
Amém. Então, obrigada pela tua presença. Pai amado, Pai santo, Pai querido. Deus deu livramento. Papai me lembra dos livramentos. Então, deu o livramento de tiro aqui. Deu o livramento de tiro na cabeça. Deu o livramento de picada de cobra, pombagira, dançadeira. Para que não venha roubar seu dom. Para que não venha tirar sua autoridade, sua honra da sua mão. Papai deu livramento de roubar a prosperidade da mão esquerda. Deus deu livramento de quebrar braço aqui nesse local aqui. Deus deu livramento no dente para perigosa lá. O do dente é para perigosa. Não foi livramento não, foi Deus dizendo que já tá tocando nela, na perigosa, no dente da perigosa, nessa parte aqui. Deus tocou, tô tentando lembrar o que Deus me mostrou, viu, meu amor? Deus tocou no olho aqui direito de alguém. Tirou uma capa aí, vai tirar uma capa do seu olho para você enxergar o que tá acontecendo, porque seu olho tá tampado, sua visão espiritual tá tampada e Deus vai tirar essa capa do seu olho para que venha abrir sua visão espiritual. Deixa eu ver onde foi mais. Deus deu livramento de traição para alguém. Então foi tudo isso que receberam aqui. Amém. Em nome de Jesus. Então obrigada pela tua presença. Então vigia com prostituição. Vigia com pratinho de comida. Você viu aquele caso lá que a mulher... Eu fiquei sabendo que uma ex-mulher mandou um presente para atual do marido. E aí foi um ovinho de Páscoa. Esse ovinho de Páscoa estava envenenado. Aí morreu um dos filhos da mulher que comeu. E parece que ela tá internada no hospital com o menino. Eu vi numa live de uma irmã aí. E vi também na live de outra pessoa. Foram duas pastoras. Foi duas pastoras não. Foi uma pastora que disse isso. E outra que eu sigo aqui que me disse isso. Então eu nem procurei saber quem é essa mulher que foi envenenada com esse ovo de Páscoa. Mas Deus me incomoda aqui para dizer para vocês. Diz para os seus filhos não tá recebendo bombom, chocolate de todo mundo. Tiveram um negocinho na escola do meu filho de ovo de Páscoa e deram no potinho um chocolate para ele. Não botaram veneno no chocolate do meu filho, não. Mas mandaram prostituição para mim. Tentaram renovar a prostituição desse dedo aqui que eu disse da cobra para picar nesse dedo aqui para mim. E quando Deus me revelou, eu não comi do chocolate. Deixei só meu filho comer o chocolate, porque ele é uma criança. E se eu dissesse para ele não comer, ele ia chorar. Mas eu já disse para ele de novo, Daniel, tu para de comer tudo que te dão. E tu já vem comendo. E tu não espera eu primeiro orar e consagrar. Ou dizer que não é para tu comer. Mas por que ele faz isso? Porque a própria pessoa disse isso. Come, porque senão chega lá, tua mãe joga fora. Eu tenho certeza absoluta que quem faz essas coisas já diz isso pra ele. Come aqui, porque senão tua mãe joga fora. Mas só que quando age desse jeito, Deus desce a espada em quem faz desse jeito. Porque meu filho é um inocente. Meu filho é uma criança, ele não sabe de nada. Mas nesse chocolatezinho na escola... Tentaram renovar essa pombagira, roubadeira, lá do fórum, para entrar aqui dentro da minha casa. Porque sabe que eu quebrei minha cama e tirei toda a legião de pombagira que jogaram na terra e no cimento e no concreto da minha cama. Então, por isso que mandaram esse biscoito. E eu sei perfeitamente quem tá lá na escola, disfarçado, amarrando minha vida. Sei perfeitamente. Mas eu já dei o recado. Vai ficar louca rodando na sala da casa. O espírito de loucura vai voltar pro lombo dela. Se ela continuar mandando demônio pra dentro da minha casa. Porque quem vive de passado é museu. Ela continua no mundinho dela, no passado dela. Que eu continuo no meu presente. No rumo no futuro que eu quero. E ela não tá nos meus planos no futuro, não. Só se Deus quiser. Mas se Deus não quiser, essa pessoa do passado que mandou esse chocolate pro meu filho não está nos meus planos futuros, porque eu não quero. Sou eu que não quero.
Agora, se Deus quiser, aí ele me ordena e eu obedeço à voz de Deus. Mas eu não quero que ela faz parte do meu futuro, que eu estou planejando com Deus. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agora, se Deus quiser, por algum motivo, aí eu sou obrigada a aceitar para agradar a Deus. Mas euzinha, Mariana Carvalho, com muito orgulho, eu não quero que essa pessoa faz parte do meu futuro. Porque para mim, se fez mal no futuro, se fez mal no passado, vai fazer no futuro. Agora Deus tem que mudar essa minha cabeça. Deus tem que entrar nos meus neurônios, entrar no meu cérebro, me virar de cabeça para baixo e dizer que eu tô errada. Aí eu mudo de ideia. Mas caso contrário, ela me fez mal no futuro, vai fazer no presente, vai continuar no... Ela me fez mal no passado, vai continuar... Não, deixa eu repetir. Ela me fez mal, essa pessoa me fez mal no passado, continua no presente e vai permanecer no futuro, se eu aceitar essa pessoa na minha vida, no meu futuro. Porque gente ruim não muda. Gente ruim não muda. Só se Deus quiser. Agora, se Deus mudar a pessoa, aí eu quero. Se não, eu não faço nem questão. Amém, em nome de Jesus? Então, vigia com teus filhos aí, nessas datas comemorativas. Ano Novo, Natal, Páscoa, aniversário, Dia das Mães. Todos os anos o cão me deseja matar meu filho no Dia das Mães para eu chorar. Todo ano, 8 anos que meu filho tem. Não teve um Dia das Mães que o cão não planejou matar meu filho e renovou mandinga na boca do sapo com o nome do meu filho, para eu não enterrar meu filho e me ver chorando. Eu não tive um sossego durante esses 8 anos que o cão não planejou isso na minha vida, para me ver eu chorar no Dia das Mães. Então, pega aí a visão, você aí também, que é mãe. O dia que o cão mais trabalha, mais atua, faz até comida de graça, manda até bombonzinho, chocolate, dá até uma lembrancinha, que é para lembrar, consagrada a demônios. Então pega a visão, eu toco fogo em tudinho. Eu não guardo lixo nenhum aqui em minha casa. Procura coisa de ano passado aqui em minha casa, que só tem roupa, minha casa e meu transporte, meu filho e algumas coisas do meu futuro. Mas procura besteira aqui em minha casa de 2024, para ver se eu não já toquei fogo. Para ver se eu junto lixo dentro da minha casa. Então faça também na tua casa uma limpeza aí. Queima papel velho, queima lembrança velha, para você ver a legião de espírito que vai sair de dentro da tua casa. E aí a paz que tu vai sentir dentro da tua casa, dentro do teu lar. Amém, em nome de Jesus? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, toda ferramenta preparada contra a minha casa não prosperará. Toda ferramenta preparada contra a porta da minha casa, contra a porta da casa dos meus seguidores, não prosperará. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque tudo que não é do Senhor, o Senhor vai neutralizar, vai bloquear, vai paralisar, para nos dar vitória, para nos dar libertação, para nos dar livramento, em nome de Jesus. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, contempla todas as coisas. E que o Senhor continua cuidando de nós, provendo tudo para a minha vida e para a vida desse povo. Que o Senhor continua nos guardando, nos livrando, nos protegendo, sendo o nosso socorro bem presente. Que o Senhor continua cuidando da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. E que tudo que não é do Senhor seja neutralizado, bloqueado, paralisado. Toda a força do mal, toda ação diabólica, tudo que foi planejado, toda testemunha enganosa, comprada, mentirosa, em juízo o Senhor a condenará e nos justificará para a glória de Deus. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido, porque o Senhor
cuida da nossa casa e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Finalizo com essa palavra de prosperidade aí para nossa vida, profetizando prosperidade na nossa vida e agradecendo o Senhor pelo que Ele já deu para nós e profetizando que Ele vai continuar dando, em nome de Jesus. Amém? Obrigada pela tua presença. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Um beijo no teu coração e tchau. E profetizo um dia abençoado para nós em todas as áreas da nossa vida e principalmente na espiritual, em nome de Jesus. Amém? Tchau.